Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, psicóloga e autista, e hoje eu vim te contar como foi a faculdade de psicologia. Bom, vou começar falando que eu fiz um ano de publicidade e propaganda, tranquei e fui para psicologia. Porém, 2 semanas foi no presencial e depois tudo EAD porque teve a pandemia, então foi 2 anos de pandemia. 2 anos fazendo o curso online. Foi muito difícil me concentrar. Era barulho do vizinho fazendo construção, era barulho do cortador de grama, era barulho disso, era barulho daquilo. Então, tipo assim, é muito difícil. Eu tenho TDAH. Então, pra mim, me concentrar no online foi muito difícil. Eu não tive aquela oportunidade de ter grupos de amigos da turma, porque não tinha como ter o contato, né? Tipo, apenas o grupo do WhatsApp, mas era assim, muito pouco, a gente nem se falava direito. Então, eu já fui representante de turma, mas era muito difícil. Enfim. E aí depois foi voltando, a gente começou a usar máscara e poder ir assistir às aulas, né? E eu estudava de manhã, depois que eu mudei pra noite. E eu gostei mais de estudar à noite por ser mais movimentado, ter mais gente, enfim, né? Mas para me concentrar era melhor de manhã. Aí teve matérias como História da Psicologia, Bases Biológicas do Comportamento, Métodos Quantitativos, tudo nos primeiros semestres. E aí mais pra frente a gente tem avaliação psicológica, a gente tem também psicologia organizacional e do trabalho, que é o RH. Aí nós temos psicopatologia 1 e 2, psicologia do desenvolvimento humano, que eu amei, eu adoro essa matéria. Vai falar de Vygotsky, enfim, muito legal. Então, tem várias, né? E a avaliação psicológica foi onde eu descobri que eu tenho autismo, né? Que minha professora começou a identificar, a perceber, e foi durante essa matéria. Os estágios, como que funciona? Bom, antes de você atender na clínica, tem os estágios básicos, que é o nome que tem na minha faculdade, que é você ir em escolas, você ir em clínicas de autismo e observar, e com um psicólogo junto, e não só você, porque na clínica é você com o paciente. Nesse estágio básico, não, tem um psicólogo junto. Então, eles iam dar palestra, a gente ia junto para observar o comportamento dos alunos. É muito legal também. Então, eu gostei bastante. Eu fiz estágio remunerado numa clínica de autismo por um mês, porque era muito barulho, muita agitação, eu não me dei bem. Na época, eu não sabia que eu era autista. E, como eu falei, eu descobri com 22 anos. Então, eu saí. Mas é uma experiência muito interessante, porém, na teoria o autismo é uma coisa, na prática é totalmente diferente. Então, principalmente quem vive, quem é autista ou tem filho autista sabe do que eu tô falando, né? E a gente tem que ler muito na faculdade. Então, eu tô com um livro aqui, ó, continuo lendo, ó, Neuropsicologia e Terapia Cognitivo-Comportamental, que é a abordagem que eu escolhi. A gente tem abordagens teóricas, então tem psicanálise, cognitivo-comportamental, humanismo, junguiana ou analítica. Temos análise do comportamento, gestalt terapia, logoterapia, tem muitas. E assim, não tem essa de melhor ou pior. Tem perfis para determinada abordagem. Então tem gente que vai se dar melhor com a cognitivo, que é o meu caso. Tem gente que vai se dar melhor com a psicanálise. E o principal ponto, o vínculo com o terapeuta, o vínculo terapêutico. Essa é a coisa que a gente mais preza para acontecer, que é o ter o vínculo e conseguir dar continuidade com o tratamento. Que não adianta nada o psicólogo ser top dos top e não ter vínculo, entendeu? Não ter ali um vínculo com o paciente, né, para ele se abrir e conseguir falar com você. Então, eu acho isso muito importante, né? Outra coisa é a escuta ativa, que a gente fala muito, principalmente na TCC, e você não tentar criar respostas prontas enquanto o paciente está falando, mas esperar ele terminar de falar, ouvir com atenção. Por isso que às vezes a gente fica em silêncio. Muita gente se incomoda, mas é que a gente está escutando o paciente. Então, a gente fala, nossa, meu psicólogo fica em silêncio, é normal? Sim, é normal, porque a gente está te escutando e prestando atenção no que você está falando. Profundo, né? Mas é bem isso. Bom, gente, então a faculdade de psicologia é complexa? Sim, eu acho muito complexa, porque a mente humana é complexa, o comportamento humano é complexo. Então a gente é difícil por conta disso, sabe? Entender o comportamento humano. E um mito: psicólogos não podem ter transtorno mental, não podem ter ansiedade. Mito, tá? Psicólogos são gente como gente, podem ter, eu tenho autismo, TDAH, síndrome, ansiedade, enfim, e atendo. E não me atrapalha nos meus atendimentos. Nunca tive uma crise durante os meus atendimentos, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, não atrapalha, sabe? Então,
Eu acho que as pessoas têm uma ilusão, né? Falam, nossa, psicólogo vê como, psicólogo como super-herói, que vai resolver todos os meus problemas. A gente vai auxiliar nas suas dificuldades, vai te dar caminhos, te dar, né, outros modos de ver, mas, que nem na cognitiva comportamental, fazer com que você se torne seu próprio terapeuta, né? Fazer com que você consiga lidar com seus próprios comportamentos. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Me beijão!